Ele viu sua injustiça em silêncio, e agora o céu vai agir. Senhor, por que o mal prospera enquanto quem te teme sangra em silêncio? Essa é a pergunta que ecoa no coração de quem já viveu a dor de ser tratado com injustiça. Você já esteve ali, calado, acusado, incompreendido, ferido por palavras que não disse, por atos que não cometeu. E o pior de tudo, o céu parece não reagir, como se Deus estivesse em silêncio, apenas observando. Mas será que Ele está mesmo apenas assistindo? No palco da injustiça, tudo parece invertido. Quem fere, sorri. Quem age com maldade, avança. E quem permanece íntegro, sangra no meio do caminho. E nessa inversão cruel, sua alma começa a gritar. Será que Deus não viu o que me fizeram? Será que Ele vai permitir que isso continue? Essa sensação de abandono é cruel, porque você orou, você confiou, você perdoou, quando tudo em você queria revidar. Você não se defendeu, mesmo podendo. E agora parece que todo esse esforço foi inútil. Mas deixa eu te dizer algo, com todo o peso espiritual que isso carrega. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é estratégico. Deus não age segundo a nossa pressa. Ele age segundo a justiça que não falha. A palavra diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. Salmo 145:17. Enquanto você pensa que Deus está parado, Ele está reunindo provas, está desenhando um plano maior, está expondo corações, está preparando um cenário onde sua justiça não apenas será feita, mas será vista. A injustiça pode ter ferido seu nome, pode ter manchado sua história, mas não pode anular sua promessa, não pode cancelar sua identidade e, com certeza, não pode impedir o agir de Deus. O Deus que vê em secreto age em público. Ele sabe o dia certo de virar a página, de fazer o silêncio se tornar testemunho, de transformar a ferida em autoridade espiritual. E se você está quebrado agora, tudo bem. Deus não despreza corações quebrantados. Na verdade, Ele habita neles. Quando você é quebrado por uma injustiça, é ali que Deus começa a moldar algo novo, algo que não nasce do orgulho, mas da dependência. Hoje, talvez você não veja o livramento, mas ouça isso: o juiz não entra na sala quando o caso ainda está em andamento. Ele entra no final, para dar o veredito. E quando ele fala, ninguém revoga. Senhor, eu não entendo o teu silêncio, mas eu escolho confiar nele. Tu viste cada lágrima que caiu sem defesa, cada humilhação que eu aceitei calado. Tu sabes da verdade que me consome por dentro. Por isso, mesmo que a dor grite, eu descanso na tua justiça. Não quero agir com as minhas mãos. Quero esperar pela tua. Me ensina a permanecer fiel, mesmo quando tudo parece injusto. Sustenta minha alma enquanto o céu prepara o cenário. E quando vier o tempo da resposta, que o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. O céu testemunha o que ninguém quer ver. Você já se sentiu invisível no meio de uma dor explícita? Já tentou explicar o que está sentindo e mesmo assim ninguém entendeu? Quando a injustiça nos alcança, não é apenas o ato que dói, é o abandono silencioso que o acompanha. Pessoas passam por nós, ouvem fragmentos da história e rapidamente julgam com base no que parece, não no que é. E é aí que mora o perigo. Porque quando ninguém vê sua luta por justiça, o coração se pergunta se até Deus virou o rosto. Mas hoje, você precisa ouvir algo com o peso da eternidade. O céu não é cego. Deus não é indiferente. O trono do Altíssimo não é mudo diante da sua dor. O que ninguém enxerga, o Espírito Santo sonda. O que ninguém valoriza, o Pai recolhe. A palavra afirma em Hebreus 4:13. Nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Isso inclui cada injustiça, cada palavra distorcida, cada silêncio covarde que te feriu. Você pode até não ter plateia agora, mas tem um Deus que te observa em segredo. Um Deus que vê quando você segura a língua para não ferir,
mesmo sangrando por dentro. Um Deus que anota quando você escolhe perdoar, mesmo sem ter recebido o pedido de perdão. Ele vê quando você escolhe continuar, mesmo sem ter força. Quando você permanece fiel, mesmo sem aplausos. Enquanto o mundo só vê os que gritam, Deus se revela aos que choram em silêncio. E sabe o que é mais poderoso? É que, enquanto os homens assistem o agora, Deus já contempla o depois. Enquanto você vive o porquê, Ele já preparou o para quê. Ele sabe o dia, a hora e o modo como a sua justiça virá. E ela não virá envergonhar o outro, virá restaurar você. A injustiça que te rasgou o peito hoje está sendo julgada nos tribunais do céu. E a sentença virá, não para te vingar, mas para te honrar. Deus não vai apenas provar sua inocência, vai usar esse cenário para exaltar a fidelidade dele em tua vida. Por isso, hoje, mesmo sem testemunhas humanas, continue andando em verdade, porque o céu inteiro é sua testemunha, e no tempo certo será sua voz. Pai, quantas vezes me senti sozinho nessa luta? Quantas vezes fui julgado sem que tivessem ouvido meu coração? Mas hoje eu me agarro a uma verdade. Tu vês o que ninguém quer ver. Tu conheces a intenção, o contexto, o silêncio, a lágrima. Eu descanso na tua justiça, Senhor. Ainda que todos virem o rosto, eu creio que o teu olhar nunca se desvia de mim. Testemunha minha dor, Senhor, mas também testemunha minha fidelidade. E no tempo certo, manifesta o teu agir. Em nome de Jesus, amém. É fácil confundir o silêncio de Deus com a ausência de ação. Quando tudo parece calado, quando não há resposta, quando a dor continua gritando e os injustos parecem prosperar, a alma clama, Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Mas a ausência de barulho não significa a inatividade divina. O céu não é omisso, ele é estratégico. Deus é justo juiz. E juízes de verdade não agem por impulso. Eles analisam, observam, recolhem provas. Talvez você esteja passando exatamente por essa fase. Deus está reunindo provas no invisível. Não para te condenar, mas para te justificar. Você não imagina o quanto Ele tem observado. Cada lágrima que você engoliu para manter a paz, cada calúnia que você decidiu não rebater, cada injustiça que você entregou nas mãos dele, mesmo quando seu coração queria gritar. Você não se calou por covardia, você se calou por temor. E esse temor é prova diante do trono. Em Eclesiastes 5:8 está escrito: se você vir o pobre oprimido, não fique surpreso, pois quem está acima de tudo observa. Deus observa, Deus anota, Deus não ignora. Você pode pensar que nada está acontecendo, mas no reino espiritual há movimento. O céu está preparando a virada, e essa virada não será barulhenta, não será escandalosa, mas será justa, e será no tempo certo. Lembre-se, Jesus também ficou em silêncio diante dos que o acusavam, mas o silêncio dele não era medo, era estratégia. Porque quando Deus se cala, Ele está permitindo que tudo que precisa ser revelado venha à tona. Ele está dando corda aos planos dos homens para que, quando Ele agir, ninguém diga que foi coincidência. Há coisas sendo reveladas longe dos teus olhos. Há corações sendo expostos, mentiras sendo confrontadas com a verdade. Deus está permitindo que alguns te subestimem, justamente para que sua justiça seja ainda mais evidente quando vier. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua postura já está dizendo tudo, e Deus está vendo. Seu silêncio é prova. Sua fidelidade é evidência. Sua dor é argumento. E o teu clamor é testemunha viva de que você continua confiando. Senhor, tantas vezes questionei o teu silêncio sem entender que tu estavas me protegendo. Me perdoa por duvidar. Hoje eu escolho confiar, mesmo quando não vejo. Eu creio que tu estás reunindo provas, não contra mim, mas a meu favor. Eu entrego minha causa em tuas mãos. Que a tua justiça prevaleça sobre a mentira, sobre a dor, sobre a confusão. Fortalece meu coração até o dia da tua resposta. Em nome de Jesus, amém. A dor de quem foi esquecido pelos homens, mas escolhido por Deus. Há uma dor que não se grita,
Ela se carrega em silêncio, como um fardo invisível no peito. É a dor de quem foi esquecido. Esquecido pela família, esquecido pelos amigos, esquecido pela liderança, esquecido por aqueles que prometeram estar perto e sumiram. Você já sentiu isso? A sensação de que o mundo seguiu, mas você ficou parado no tempo, tentando entender onde foi que se perdeu. O esquecimento é cruel. Ele não machuca com palavras, machuca com ausências, com aniversários que ninguém lembra, com mensagens que nunca são respondidas, com convites que não chegam. E essa solidão não é só externa. Ela entra na alma e começa a sussurrar mentiras. Você não importa, você é invisível. Você foi deixado de lado. Mas ouça com atenção. Aquilo que os homens descartam, Deus separa para propósitos maiores. Ser esquecido pelos homens não é o fim. Na verdade, é sinal de que Deus está prestes a te honrar sem precisar da aprovação de ninguém. José foi esquecido no cárcere por aqueles que prometeram ajudá-lo. Davi foi esquecido no campo enquanto todos os seus irmãos eram chamados à presença do profeta. Mefibosete foi deixado numa terra de esquecimento por causa de feridas que não escolheu carregar. Mas todos eles foram lembrados pelo céu. A escolha de Deus não depende da lembrança dos homens. Deus não precisa que ninguém te recomende para te levantar. Ele te conhece pelo nome, pelas lágrimas, pelas noites em claro. E mais, Ele não se esqueceu de nenhuma promessa feita a teu respeito. Salmo 27:10 diz: Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Isso não é poesia, é realidade espiritual. É consolo para quem sente que perdeu tudo. Ser esquecido por pessoas pode doer, mas também pode ser a forma de Deus te proteger de ambientes que não te merecem. Porque há lugares onde você não é valorizado, há vínculos que te enfraquecem, há pessoas que só te procuram por interesse. E quando Deus silencia essas vozes, é porque Ele quer que você aprenda a ouvir apenas a dele. Você não está esquecido. Você está sendo separado. E esse tempo de anonimato está gerando raízes profundas. Você não está parado, está sendo firmado. Está aprendendo a ouvir o céu quando todos os sons humanos se calam. E essa intimidade silenciosa vai gerar frutos que ninguém poderá apagar. Senhor, eu confesso, ser esquecido dói. Me faz sentir pequeno, rejeitado, sem valor. Mas hoje, eu entrego essa dor em tuas mãos. Eu escolho crer que o teu olhar nunca se desviou de mim, que o teu cuidado sempre me envolveu, mesmo quando ninguém mais se importou. Me lembra, Pai, que ser escolhido por ti vale mais do que ser lembrado pelos homens. Me sustenta no secreto, enquanto o teu tempo se cumpre. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Existe um momento em que todas as palavras se tornam insuficientes, em que a voz trava na garganta, não por covardia, mas por cansaço, por ter gritado por justiça tantas vezes e ter sido ignorado, calado, julgado. Chega uma hora em que você escolhe o silêncio, não porque desistiu, mas porque entendeu que suas palavras não moverão aquilo que só o céu pode fazer ecoar. E é aí, exatamente aí, que o céu começa a se movimentar em seu favor. Deus não é indiferente ao seu silêncio. Na verdade, existem dores tão profundas que só podem ser traduzidas no idioma do Espírito, em lágrimas que escorrem sem som, mas que o Pai traduz como oração. Ele entende quando você para de tentar explicar, de se justificar, de se defender, porque Ele viu. Ele estava lá quando você foi acusado injustamente, quando você foi deixado de lado, quando riram da sua dor ou minimizaram sua batalha. E mesmo quando tudo parecia em silêncio, o céu estava escutando cada clamor que só o seu coração foi capaz de fazer. Quando você cala, você entrega. Você reconhece que há uma justiça mais alta do que a dos homens, que há um tempo maior do que o cronômetro do mundo, e há um Deus que não apenas observa, mas registra. E quando o céu registra, o tempo de agir se aproxima. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Não por fraqueza, mas por sabedoria.
porque o barulho não convence quem não quer ver, mas o silêncio, quando entregue nas mãos de Deus, se transforma em trombeta espiritual. O inimigo se confunde quando você decide não revidar. O inferno se assusta quando você escolhe confiar ao invés de atacar. E o céu se move quando você cala para que Deus fale. Jesus, diante de Pilatos, calou. Ele poderia ter provado quem era. Poderia ter demonstrado sua glória ali mesmo. Mas o silêncio dele foi a semente da nossa redenção. Porque o propósito não precisava de explicação, precisava de rendição. E é isso que Deus está te ensinando agora. Nem todo ataque precisa de defesa. Nem toda acusação merece resposta. O que vem do céu é defendido pelo céu. Há pessoas que te feriram com palavras, outras com ausências, e algumas com decisões que ainda te cortam por dentro. Mas nenhuma delas tem o poder de calar a promessa que Deus plantou em você. E é por isso que você não precisa mais se explicar. Você só precisa se posicionar. Em fé, em silêncio, em confiança. Hoje, enquanto você escolhe calar, o céu começa a falar. Começa a se mover. Começa a responder. Não com o barulho do mundo, mas com os sinais de Deus. Ele começa a abrir portas onde só havia muros, a levantar testemunhas onde só havia acusadores, a escrever justiça onde só havia rascunhos de derrota. Porque quando você cala, Deus grita ao mundo: "Esse é meu filho, essa é minha filha, e eu luto por eles." Senhor, eu entrego o peso da injustiça nas tuas mãos. Eu escolho o silêncio que confia, não a resposta que acusa. Me ensina a descansar enquanto tu age por mim. Me cobre com tua justiça. Me guarda com tua verdade. Que cada lágrima que já chorei se torne uma semente de vitória e que a tua voz ecoe onde a minha já não alcança. Em nome de Jesus, amém. A vingança que você entregou no altar está em boas mãos. Minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Você foi ferido, e não foi algo leve. Foi fundo, como uma lâmina que rasga e depois é ignorada. E talvez o pior não tenha sido a dor, mas a injustiça. Ver quem te machucou seguir em paz, enquanto você ficou tentando reconstruir os pedaços. Ver quem mentiu ser aplaudido, quem traiu recompensado. E você? Você ficou ali diante do altar, com o coração sangrando e um único pedido preso na alma: Senhor, faz justiça. E Deus viu. Ele não ignorou. Ele apenas pediu uma coisa: entrega para mim. Não porque ele não se importa, mas porque só ele sabe julgar com verdade. Só ele conhece os bastidores que ninguém viu. Só ele sabe o que se passa nos corações, inclusive no seu. É difícil entregar, porque tudo dentro de você quer ver uma resposta rápida, quer ver o mal sendo corrigido, quer ver o cenário mudando. Mas Deus não está preocupado com vingança imediata. Ele está comprometido com justiça eterna. E a diferença entre os dois é que a vingança machuca mais gente. A justiça cura todos os lados. Você colocou no altar a sua dor, a sua humilhação, o nome que mancharam, a imagem que destruíram. E mesmo sem saber, ao fazer isso, você deu um passo de fé que poucos conseguem dar. Você disse: Deus, eu confio que tu vais fazer melhor do que eu faria. E ele vai. A justiça de Deus não é passiva, ela é perfeita. É paciente, porque espera o tempo certo para agir. E é santa, porque mesmo ao corrigir, ele ainda salva. Mesmo ao expor, ele ainda redime. Essa é a diferença entre o seu desejo de revidar e a promessa dele de restaurar. Há pessoas que acham que se safaram, que o mal que fizeram ficou enterrado. Mas Deus tem um registro que o tempo não apaga. E a palavra diz: o que o homem semear, isso também colherá. Isso não é ameaça, é princípio, é promessa. A vingança que você entregou no altar está em boas mãos. Mãos que não tremem com raiva. Mãos que não agem com impulso. Mãos que foram perfuradas por amor, inclusive por aqueles que te feriram. E por isso mesmo, essas mãos sabem o que fazer e farão. Talvez você ainda veja injustiças acontecendo,
Talvez pareça que o mundo virou de cabeça para baixo e os maus é que estão vencendo. Mas o céu não se rege pela aparência, ele se move por princípios, e quem permanece fiel, ainda que em silêncio, verá o braço de Deus estendido, no tempo certo, do jeito certo. Pai, eu entrego nas tuas mãos o que me feriu. As palavras, os gestos, as traições, eu renuncio à necessidade de vingança. E confesso, eu confio que o Senhor fará justiça. Eu descanso, sabendo que tu estás cuidando da minha causa. Me dá paz enquanto espero. Me dá cura enquanto o Senhor age. Eu entrego, confio e aguardo. Em nome de Jesus. Amém. O Tribunal do Céu não trabalha com emoção, mas com justiça. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos verão a sua face. Salmo 11:7. Você já desejou justiça com lágrimas nos olhos e dor no peito? Já implorou para que o céu respondesse rápido, porque seu coração não aguentava mais tanta espera, tanta injustiça sem resposta? É humano querer justiça imediata. É natural desejar que o mal seja corrigido com a mesma velocidade com que ele fere. Mas o céu não se move por impulsos emocionais. O céu se move por justiça, e a justiça divina não é apressada, ela é perfeita. O tribunal de Deus não julga como os tribunais dos homens. Aqui provas podem ser omitidas, versões podem ser manipuladas, o dinheiro pode comprar sentenças. Mas lá em cima, não. Lá, tudo é visto, tudo é pesado. Cada lágrima que você engoliu em silêncio, cada injustiça que foi varrida para debaixo do tapete, cada calúnia que não teve resposta, o céu registrou tudo. O céu não se comove com teatralidades. Ele não se deixa convencer por quem grita mais alto ou por quem parece inocente aos olhos humanos. O céu julga com base na verdade. E é por isso que você não precisa se justificar para o mundo. Você só precisa permanecer fiel diante de Deus. Porque enquanto muitos tentam manipular versões, Deus conhece os bastidores e Ele nunca erra o veredito. Talvez o seu coração esteja cansado. Talvez você esteja prestes a romper, porque sente que foi tratado com descaso, injustiça ou humilhação. Mas o Senhor diz: espere mais um pouco. Não porque eu esqueci, mas porque estou trabalhando. O julgamento celestial pode parecer demorado, mas quando chega, é definitivo. E quando Deus levanta seu martelo de justiça, nada pode impedir o cumprimento da sua sentença. A justiça dele não é contaminada por vingança. Ela é pura, é redentora, é santa. O que o céu está preparando para você não é só uma resposta, é uma reparação. Não é apenas o fim de um ciclo de dor, é o início de um tempo novo, onde você vai colher paz no lugar do caos, honra no lugar da vergonha e propósito no lugar da injustiça. E quando o céu agir, não será para humilhar quem te feriu, mas para exaltar quem permaneceu fiel. Deus não precisa derrubar ninguém para te levantar. Ele só precisa que você continue confiando que Ele é justo. O tempo da justiça dele pode não ser o seu, mas o resultado sempre será melhor do que qualquer revanche que você poderia planejar. Senhor, eu sei que o teu tribunal não se move por emoção, mas pela verdade. E é por isso que eu me aquieto diante de ti. Não quero vingança, quero justiça. Não quero ter razão, quero paz. Que o Senhor pese cada situação na balança do teu amor e decida com retidão. Eu escolho confiar na tua sentença. E eu te agradeço, porque sei que o teu julgamento é infalível. Amém. Quando o mal parecia ter vencido, Deus apenas respirou fundo. Ainda por um pouco de tempo, o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar e não estará ali. Salmo 37:10. Houve um momento em que o mundo inteiro acreditou que o mal tinha vencido. Quando pregaram Jesus naquela cruz, quando escarneceram, quando cuspiram em sua face e gritaram: crucifica-o, parecia o fim. O céu se calou. O Pai não interferiu. A terra escureceu e o mal celebrou sua aparente vitória. Mas o que ninguém sabia é que Deus apenas respirava fundo. A demora de Deus não é fraqueza. O silêncio de Deus não é ausência. O tempo que parece abandono é, na verdade,
o espaço onde o céu prepara a reviravolta que vai calar toda a boca apressada. Porque Deus nunca perde. Ele nunca fica sem resposta. E quando ele se levanta, ele não reage. Ele estabelece. Ele não discute. Ele sentencia. Na sua vida, talvez o mal já tenha zombado da sua dor. Talvez pessoas tenham feito piadas da sua fidelidade. Talvez você tenha escutado: "Onde está o teu Deus agora?" E tudo em volta pareceu dar razão a quem te feriu. Nada mudou. Ninguém viu. E você pensou: será que perdi? Mas Deus só respirava fundo. Porque antes de ressuscitar o que é justo, Deus permite que o injusto se gabe da sua vitória, para depois mostrar que o último capítulo só Ele escreve. A cruz parecia o fim, mas era só o início. O sepulcro parecia a derrota, mas era o ventre da maior glória da história. E com você não será diferente. Você pode estar dentro de um túmulo emocional agora. Sepultaram sua reputação, apagaram seu nome, enterraram seus sonhos. Mas o céu não se apressou, não porque esqueceu, mas porque já sabia o dia e a hora de dizer: agora é minha vez. E quando Deus disser isso, tudo que foi construído em cima de mentira vai ruir, e tudo que parecia morto vai ressuscitar. O mal grita, Deus sussurra. O mal age com pressa, Deus age com propósito. O mal faz alarde, Deus, silêncio. E é nesse silêncio divino que os planos mais perfeitos são desenhados. Então, respire fundo também. Aguente mais um pouco. O céu não se esqueceu de você. Ele só está permitindo que o mal grite tudo que tem, para que quando o Senhor falar, ninguém mais se atreva a contestar. Pai, hoje eu não peço pressa. Eu peço fidelidade para esperar o teu agir, mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando o mal celebrar, mesmo quando o silêncio for profundo. Eu quero confiar que o Senhor está respirando fundo e prestes a se levantar. Ensina-me a esperar com fé, porque sei, o mal pode gritar por um tempo, mas o Senhor fala por toda a eternidade. Amém. Você foi calado, mas o Espírito intercedeu em seu lugar. Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Você tentou explicar, tentou se defender, tentou colocar em palavras o que doía, o que sangrava por dentro, o que parecia injusto demais para ser ignorado. Mas ninguém quis ouvir. E aos poucos, você foi calado. Não por escolha, mas por esgotamento. O silêncio se tornou um refúgio e uma prisão. E ali, no fundo do coração, uma pergunta ecoava sem som. Será que alguém entende? Você não teve forças para orar, não teve palavras para clamar, só lágrimas, só suspiros, só aquele vazio que aperta o peito e esmaga a alma. Mas o céu não depende da sua eloquência. Deus não precisa de discurso para agir. Quando você foi calado, o Espírito falou. Quando você se calou, o Espírito gritou. Quando você não conseguiu orar, o céu intercedeu por você. Há dores tão profundas que só o Espírito Santo compreende. Há feridas que a linguagem humana não alcança, mas que o gemido dele traduz com perfeição diante do Pai. E é isso que te mantém de pé, mesmo sem saber como. É isso que te sustenta mesmo sem forças. É isso que faz o céu agir, mesmo quando a terra te silencia. O silêncio forçado não é o fim. Deus transforma a mudez em intercessão. A tua lágrima não evaporou. A justiça de Deus nunca chega atrasada. Ela chega transformadora. Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Você já se perguntou por que Deus não age logo? Por que ele assiste em silêncio o que poderia ser interrompido com um simples toque de sua mão? Talvez você tenha olhado para o céu e, com o coração cansado, tenha sussurrado: Senhor, até quando? Mas o tempo de Deus não é o seu. A justiça dele não se move pela pressão dos homens, mas pelo propósito eterno.
Às vezes, o aparente atraso é o campo onde Deus constrói não apenas a resposta, mas a transformação. Porque a justiça do céu não é apenas retribuição, é redenção. Deus não quer apenas corrigir o que foi feito contra você. Ele quer formar em você uma resposta que transborde graça, força, maturidade e testemunho. A justiça dos homens tenta resolver rápido, mas a justiça de Deus vai fundo. Ela muda cenários, mas também muda corações. Ela vira a mesa, mas também cura a alma. E é por isso que ela nunca chega atrasada. Ela chega no tempo exato em que você estará pronto para recebê-la sem se perder nela. Porque Deus não quer te dar vitória às custas do teu coração. Ele quer te dar vitória com um coração limpo, tratado e pronto para perdoar. Talvez hoje você ainda não veja mudança, mas o céu não está parado. O tribunal de Deus está em movimento, o processo está em andamento, a causa está nas mãos do justo juiz. E quando ele decidir que é hora, nada poderá impedir. Será no tempo certo, no modo certo, com resultados eternos. O que você precisa hoje não é entender o tempo, é confiar no caráter de quem controla o tempo. O relógio de Deus não atrasa, ele não é indiferente. Ele está preparando o cenário, ajustando as peças, purificando intenções, para que, quando a justiça vier, ela não apenas repare, mas transforme tudo à sua volta. Espere, confie, persevere. A justiça de Deus está a caminho, e ela será maior do que você imaginou. O silêncio de Deus não é negligência, é estratégia profética. Isaías 30:15. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Você já sentiu que Deus ficou em silêncio justamente quando você mais precisava de uma resposta? Quando a injustiça doeu mais, quando os ataques se intensificaram, quando a humilhação bateu à porta, e ele não disse nada. Esse silêncio pesa, é ensurdecedor, faz parecer que o céu virou as costas, mas esse silêncio não é abandono. É estratégia. O Deus que tudo vê e tudo sabe, também sabe quando falar e quando calar. E às vezes o silêncio dele grita mais do que qualquer palavra. Ele não se cala por indiferença, mas porque está operando em uma dimensão que você ainda não vê. Enquanto você chora, ele está armando um cenário. Enquanto você clama, ele está escrevendo um fim. Enquanto você espera, ele está silenciando vozes que você nem sabia que estavam contra você. Há momentos em que Deus se cala porque já liberou uma palavra antes e agora está testando sua fidelidade. Em outros, ele se cala porque o inimigo precisa pensar que está vencendo para que a glória de Deus exploda de forma ainda mais incontestável. O silêncio de Deus nunca é negligência, é posicionamento espiritual. É como o general que não reage à primeira provocação porque está preparando o contra-ataque perfeito. Se você está atravessando um tempo em que tudo parece parado, onde as promessas parecem esquecidas e a dor parece ignorada, respire fundo. O silêncio não é o fim. É a pausa antes da reviravolta. É a noite antes do alvorecer. É o intervalo antes do sopro que muda tudo. Há uma sabedoria divina escondida nesse silêncio. Deus não precisa provar nada enquanto age, e Ele está agindo, mesmo quando você não ouve nada, porque a voz dele também se manifesta no silêncio. E nesse silêncio, Ele está treinando sua escuta, lapidando sua dependência, transformando sua ansiedade em confiança, sua aflição em fé. Não se apresse para sair desse lugar. Não tente forçar uma resposta, porque o silêncio dele hoje é o anúncio de algo grandioso amanhã. Fique firme. Continue crendo. Há uma estratégia profética sendo desenhada por trás do que você interpreta como abandono. E quando Deus romper esse silêncio, será para mudar tudo. Quando a injustiça se torna um grito preso na alma. Você já carregou uma dor tão profunda que parecia não caber no peito? Já viveu a experiência amarga de ver algo injusto acontecer diante dos seus olhos e ninguém fazer nada? Às vezes, a maior ferida não é a que os outros, a mão que te feriu será tocada pela mão que te cura. Nem toda dor vem de um acidente. Às vezes, ela vem de um rosto conhecido.
Uma palavra atravessada, um gesto frio, um silêncio que fere mais do que um grito. A verdade é que algumas das feridas mais profundas que carregamos na alma foram abertas por mãos que um dia deveriam ter nos amparado. E esse tipo de dor não se trata com analgésico. Ela se arrasta no espírito, gerando confusão, ressentimento, tristeza e um desejo silencioso de justiça. Mas há um detalhe que o céu jamais ignora. Deus vê quem feriu, mas também vê quem sangrou calado. Ele conhece os bastidores daquilo que os olhos humanos nunca enxergaram. E o mesmo Deus que permitiu a dor como uma sala de treinamento, agora prepara um cenário de cura. Porque o Pai que deixou você passar pelo vale também é o médico que vai te restaurar por completo. O mais impressionante é que a justiça divina não se limita a nos curar. Ela toca também a mão que nos feriu. Porque o objetivo de Deus nunca é apenas te levantar, mas também quebrar o ciclo da dor. Ele cura você, mas transforma o outro. Ele não faz isso por vingança, mas por redenção. Deus é Pai de todos, inclusive de quem errou com você. O que hoje parece injusto vai se revelar como parte do processo. Deus não ignorou o que você sentiu. Ele viu quando você teve que fingir força só para não desabar na frente de todos. Ele viu a lágrima que você engoliu para manter a paz. E é por isso que a cura que vem dele é tão poderosa. Porque não atinge só o físico, mas toca o emocional, o espiritual, o invisível. A ferida será visitada não pelo passado, mas pela presença. O que antes era lembrança dolorosa, será agora o lugar da visitação de Deus. E quando ele tocar, não haverá mais culpa, nem medo, nem vergonha. Apenas cicatriz. E cicatriz não dói. Ela só lembra que você venceu. Senhor, Tu conheces a dor que foi causada pelas mãos que deveriam ter me protegido. Tu sabes o nome de quem me feriu, o momento exato, a palavra lançada, o gesto que cortou como faca. Mas eu entrego tudo isso ao Teu altar, porque não quero viver prisioneiro do passado. Cura, Pai, a ferida que o outro abriu. Toca na minha alma com a Tua mão de misericórdia. E mais do que isso, toca também na mão que me machucou. Que a Tua justiça não seja vingança, mas redenção. Que o Teu amor transforme a dor em testemunho. Eu escolho o perdão. Eu escolho a liberdade. E declaro, a mão que me feriu não terá a última palavra. A Tua mão já está sobre mim, e é nela que eu descanso. Em nome de Jesus, amém. Você foi ridicularizado, mas o céu te vestirá de honra. Você foi chamado de fraco porque escolheu calar, de tolo porque decidiu perdoar, de ingênuo porque confiou demais. Muitos riram quando você decidiu seguir por um caminho de fé, enquanto eles escolhiam atalhos. A sua postura incomodou, a sua obediência pareceu tolice, e a sua dor virou motivo de piada em algumas rodas. O mundo, com sua pressa por aplausos, não entende quem anda com Deus. A lógica celestial confronta a lógica humana. Quem obedece a Deus muitas vezes será incompreendido pelos homens. Mas o que o mundo chama de fracasso, o céu chama de fidelidade. O que o mundo ridiculariza hoje, o céu exaltará amanhã. Porque há uma honra reservada para quem suporta a humilhação sem negociar sua integridade. Jesus também foi ridicularizado. Zombaram dele enquanto sangrava. Riram enquanto ele carregava o peso que não era dele. Deram vinagre quando ele pediu água. Mas ao terceiro dia, a mesma pedra que foi colocada para silenciar sua história se tornou palco da ressurreição. A humilhação foi o início da glória. E com você não será diferente. Deus viu quando te envergonharam. Viu quando zombaram da tua fé. Viu quando riram das tuas orações, dos teus jejuns, das tuas esperas. Mas Ele também anotou cada lágrima, cada ato de fidelidade, cada não dito ao mundo para dizer sim ao céu. E agora, o tempo da vergonha está terminando. O céu está preparando vestes novas, não de aparência, mas de autoridade. Você será honrado não para provar algo a alguém, mas para manifestar a justiça de Deus. O Senhor não exalta por vaidade, mas por propósito. Quando Ele erguer sua vida diante dos olhos de quem te desprezou,
Não será para humilhar o outro, mas para mostrar que ele ainda responde a quem confia, mesmo quando o mundo escarnece. Não há vergonha que resista à glória de Deus. Não há zombaria que impeça o plano dele. Você foi ridicularizado, sim, mas isso não é o fim da sua história. É só o cenário sendo preparado para o capítulo da honra. Senhor, Tu viste cada palavra lançada contra mim. Ouviste os risos escondidos, as piadas veladas, os olhares de desprezo. Mas eu não quero vingança. Eu quero Teu propósito cumprido. Me revista com Teu Espírito, me levanta com Tua força e me cobre com a Tua honra. Não para envergonhar quem me feriu, mas para glorificar o Teu nome. Que a honra que vier sobre mim seja reflexo da Tua justiça, não do meu mérito. Me ensina a andar de cabeça erguida, mesmo quando o mundo tenta me envergonhar. Em nome de Jesus, amém. Quem se levantou contra você, vai ver quem te sustenta. Eles se levantaram com palavras afiadas, disfarçaram inveja com conselhos, usaram sorrisos como máscaras e silêncio como veneno. E quando você mais precisava de apoio, muitos se afastaram. Ou pior, torceram pela sua queda. Fizeram parecer que você estava sozinho, que não passava de mais um prestes a ser esquecido pelo tempo, engolido pelas circunstâncias. Mas o que eles não sabiam é que não era você quem se sustentava, era Deus. Enquanto tramavam, o céu te firmava. Enquanto lançavam palavras duras, o Espírito te embalava em silêncio. Enquanto julgavam tua fraqueza, o Pai preparava tua força. Você caiu, sim, mas não quebrou. Foi empurrado, sim, mas não foi destruído. E agora, aquele que te sustenta está prestes a se revelar. A Bíblia diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Salmo 27:3. Isso não é sobre arrogância, é sobre convicção. Quando Deus é quem te sustenta, nenhum ataque tem a última palavra. Nenhuma trama é mais forte que a mão que te levanta. Não se engane. Deus não esqueceu de quem se levantou para te derrubar. Mas Ele não age por impulso. Ele age por justiça. O tempo de Deus expõe o que o tempo do homem tentou esconder. E quando o céu decide intervir, não há argumento, desculpa ou mentira que permaneça de pé. O que foi feito contra você, o desprezo, a calúnia, a traição, tudo está sendo trazido à luz. E não é para expor por vingança, é para curar por verdade. Porque há algo mais poderoso do que ser vingado, é ser sustentado diante de quem quis te ver no chão. Você será levantado à vista de quem te derrubou, não para se exaltar, mas para mostrar quem te sustenta. O teu testemunho vai calar as acusações, a tua permanência vai silenciar as apostas que fizeram contra você. E quando perguntarem como você sobreviveu, a resposta será clara: foi Deus. Não pague na mesma moeda. Não tente provar nada. Apenas permaneça, porque quem se levantou contra você vai ver com os próprios olhos que há um Deus que não deixa os seus caírem sem propósito e que honra aqueles que escolhem ser sustentados por Ele e não pela própria força. Deus, eu entrego em Tuas mãos todos que se levantaram contra mim. Não quero desejar mal nem planejar resposta. Quero permanecer fiel e ver a Tua justiça. Sustenta-me quando me faltar força. Levanta-me quando as palavras dos outros tentarem me derrubar. E que a Tua presença seja o meu refúgio, meu sustento e minha força. Em nome de Jesus, amém. O altar. Ainda é o lugar onde a justiça começa. Não é nas redes sociais, nem nos tribunais humanos que a verdadeira justiça se inicia. Ela começa no altar. Naquele lugar secreto onde você chorou sem câmeras, onde ajoelhou quando ninguém acreditava mais, onde entregou sua dor, sua humilhação, seus porquês. O altar é o chão onde a terra encontra o céu e onde a injustiça humana encontra o juízo divino. Talvez você tenha buscado explicações. Quis confrontar, provar que estava certo, mostrar que era inocente. Mas o céu te chamou para outro caminho, o da entrega, não da fraqueza, mas da sabedoria. Porque quem se deita no altar não está se rendendo ao mal,
Está colocando a justiça nas mãos do justo juiz. Foi assim com Ana, ridicularizada por Penina, acusada de ser estéril, silenciada por quem não conhecia sua dor. Mas foi no altar que ela rasgou a alma. E ali no secreto, Deus não só ouviu, ele respondeu, com um filho, com honra, com testemunho. O altar ainda é o lugar onde o céu se movimenta, onde as lágrimas viram sementes e os gemidos viram decretos, onde o silêncio se transforma em sentença celestial. Porque o altar não é só lugar de culto, é lugar de julgamento espiritual. E o juiz é justo. A palavra declara em Hebreus 4:13, não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus viu cada conversa distorcida, cada gesto de desprezo, cada omissão disfarçada de neutralidade. Ele viu quando o teu nome foi usado com malícia, mas ele também viu quando você decidiu não revidar, quando preferiu orar, quando escolheu o altar. A justiça sendo liberada do alto, não como vingança, mas como restauração. Deus não quer apenas provar que você estava certo. Ele quer te restituir em dignidade, em honra, em propósito. Porque a justiça de Deus não é só uma resposta, é uma reviravolta. Não é só reparo, é promoção. Portanto, continue indo ao altar. Continue entregando o que não consegue mudar, porque o altar ainda é o lugar onde Deus começa a mudar histórias. E não apenas a sua, mas também de quem te feriu. Porque a verdadeira justiça transforma, não apenas pune. Senhor, eu volto ao altar, não com revolta, mas com fé. Não buscando vingança, mas resposta. Eu te entrego tudo o que fizeram contra mim, as palavras, as atitudes, os olhares. Tu és justo, tu vês além das aparências. Age com tua justiça, restaura o que foi quebrado. E honra, Senhor, a minha escolha de permanecer no altar, mesmo quando tudo em mim queria lutar. Eu confio em ti, em nome de Jesus. Amém. A resposta de Deus não será apenas para você, será para todos que duvidaram. Há momentos em que a promessa de Deus se torna tão silenciosa que parece ter evaporado. Você continua firme, mas em volta há olhares, comentários, gente que sorri com a boca, mas duvida com os olhos. Será que é mesmo chamado? Se fosse de Deus, por que está sofrendo tanto? Por que demora tanto para acontecer? Você não responde, porque sabe que não adianta discutir promessas com quem não ouviu o que Deus te disse no secreto. Mas o céu responde, e quando responde, não responde só para você. Ele responde diante dos que duvidaram, não para envergonhá-los, mas para glorificar o nome dele através da sua vida. Porque Deus não é apenas pessoal, ele também é público. E há respostas que vêm com plateia. Foi assim com José. Os irmãos zombaram dos sonhos, tentaram silenciar o propósito, jogaram-no na cova, depois o venderam. Mas Deus estava escrevendo uma resposta que não seria entregue no escuro. O dia chegou. O governador do Egito, antes escravo, agora exaltado, viu os mesmos irmãos se curvarem diante dele. A resposta veio, não apenas para José, mas diante de todos que duvidaram do seu chamado. A justiça de Deus tem esse aspecto surpreendente. Ela educa enquanto exalta. Ela cura enquanto revela. Ela abençoa enquanto testifica. O que ele faz por você também tem o propósito de alcançar outros, até os que duvidaram. Isaías 60:15 diz, em lugar de teres sido desamparada e aborrecida, de modo que ninguém passava por ti, eu farei de ti uma glória eterna, um gozo de geração em geração. Deus está preparando uma resposta que não será apenas alívio para a tua alma, mas sinal visível do agir dele. Uma porta que se abre publicamente, uma cura que ninguém poderá negar, uma promoção que só pode ser explicada pela mão de Deus. É por isso que você ainda está de pé, porque Deus está te sustentando para um momento onde a resposta dele será clara. E quando chegar, não será só para provar algo, será para marcar uma geração, porque há pessoas que só crerão quando verem o que Deus vai fazer na tua vida.
Senhor, eu sei que o que o Senhor está preparando não é apenas para mim. É para que o teu nome seja exaltado. É para que os que me viram cair vejam também tua mão me levantar. Eu entrego toda a dor que veio da dúvida alheia, toda ferida que nasceu da incredulidade dos outros. Me fortalece até o dia da resposta, me sustenta até o dia da exaltação, que quando o Senhor agir, todos saibam que foi o teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Quando tudo silencia aqui, Deus está gritando lá em cima. Há um tipo de silêncio que não é paz, é abandono. Um tipo de ausência que fere mais do que palavras duras. E talvez seja aí que você se encontra hoje. Olha para todos os lados e não encontra eco. As orações parecem bater no teto e cair de volta no chão. As portas estão fechadas. Os contatos te ignoram. Os amigos se afastaram. E tudo o que você ouve é o som da sua própria respiração no meio do caos. Mas existe um detalhe espiritual que você precisa saber. Quando tudo silencia aqui, é porque o céu está em movimento. O céu não se manifesta com alarde terreno. Quando Deus decide agir, ele começa onde ninguém vê, no invisível. E o invisível de Deus nunca é vazio. É onde ele grita mais alto. Grita aos anjos que te protejam, ainda que você nem perceba. Grita às circunstâncias que se realinhem, mesmo quando tudo parece desordenado. Grita ao coração do rei, como gritou ao de Faraó. Grita aos céus como clamou por Jesus no Jordão. O céu não é indiferente à sua dor. Ele apenas trabalha em outra frequência. No livro de Êxodo, o povo de Israel clamava em silêncio, gemendo sob a escravidão. Não havia protesto. Não havia multidão gritando por justiça. Só um clamor abafado por anos de opressão. E o texto diz: Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança. Êxodo 2:24. O clamor emudecido foi suficiente para mover o céu. Você pode até não estar sendo ouvido por quem deveria te defender. Pode estar ignorado pelas pessoas, mas o céu está ouvindo. O céu está se movendo. E quando o tempo certo chegar, o silêncio será rompido por um estrondo de resposta divina. Uma resposta que não virá com justificativas humanas, mas com autoridade celestial. E o mais bonito, você não precisará explicar nada, porque o próprio Deus será a resposta. E quando ele fala, ninguém rebate. Quando ele age, ninguém impede. Quando ele levanta, ninguém derruba. Quando ele exalta, ninguém apaga. Pai, no meio do meu silêncio, me ajuda a confiar que o Senhor está gritando por mim lá em cima. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, eu creio que o céu não está quieto. Ensina-me a descansar, mesmo quando tudo parece parado. Mostra-me que o invisível do Senhor está mais vivo do que qualquer barulho aqui embaixo, e que quando o teu tempo chegar, tua voz será clara, alta e transformadora. Em nome de Jesus. Amém. O tempo de ficar calado terminou. Agora Deus vai falar por você. Você segurou palavras que queriam explodir, engoliu mágoas, aceitou acusações injustas e suportou olhares que julgavam sem conhecer sua dor. Durante muito tempo você decidiu ficar calado, não por omissão, mas por sabedoria. Você acreditou que o tempo revelaria a verdade, que Deus estava vendo e que o melhor seria confiar nele. E de fato, Deus viu tudo, cada lágrima não derramada, cada resposta engasgada, cada injustiça silenciada. O céu foi sua testemunha quando ninguém mais quis ouvir. Mas agora, algo mudou. O Espírito Santo começa a se mover de maneira diferente. Aquilo que você viveu em segredo, ele começa a expor com propósito. Não para te envergonhar, mas para te justificar. Porque há um tempo de calar, sim, mas também há um tempo de falar. E esse tempo chegou, mas não será você quem falará, será Deus. É a sua voz que ecoará no invisível, que abrirá portas, moverá corações e restaurará sua honra. É Ele quem vai usar o que parecia esquecimento como argumento de redenção. Deus vai falar nas entrelinhas, vai responder com milagres, vai justificar com situações que ninguém poderá negar. Aqueles que disseram que você estava em queda, verão que, na verdade, você estava sendo levantado pelas mãos dele. Aqueles que te acusaram
Verão que sua fé era seu maior testemunho. Deus está virando páginas. E nesta nova estação você não precisará provar nada. O próprio Senhor será seu advogado. Não se espante se algumas pessoas voltarem. Não se assuste se portas que se fecharam reabrirem sem explicação. Isso não é acaso. É o céu se pronunciando. É a justiça divina tomando forma. Quando Deus decide falar por alguém, não há argumento humano que consiga abafar sua voz. Ele fala através da paz que você carrega, da firmeza que você manteve, da graça que te sustentou em silêncio. Portanto, pare de se justificar. Você não precisa mais. Não gaste energia explicando o que Deus está prestes a revelar. Apenas continue com o coração limpo, a alma rendida e a fé firme. Porque quando o céu fala, até a terra se cala para escutar. E Deus já começou a falar. Senhor, por tanto tempo eu calei. Por tanto tempo fui acusado, julgado, ignorado. Mas escolhi confiar. E agora, Pai, eu me prostro diante de Ti mais uma vez, não pedindo vingança, mas pedindo que a Tua voz se levante por mim. Fala, Senhor. Onde eu não pude me defender, seja o meu defensor. Onde me calaram, seja o meu proclamador. Onde fui esquecido, seja a minha lembrança viva. Eu descanso na Tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Você achou que tinha sido deixado de lado, que o céu estava ocupado demais para se lembrar da sua dor. A sensação era de estar esquecido até por Deus. Os dias passavam e nada mudava. O tempo escorria entre os dedos como areia e com ele escorriam também suas forças, sua esperança, sua disposição. Você orava, mas o silêncio parecia eterno. Esperava, mas nenhuma porta se abria. Tentava entender, mas tudo ao redor era confusão. Mas hoje o céu quer te revelar algo profundo. O que você chamou de esquecimento, Deus chamava de preparação. O que parecia abandono era proteção. O que parecia demora era lapidação. E agora, aquilo que foi deixado de lado aos olhos humanos está sendo restaurado pelas mãos do Criador. Deus não te esqueceu. Ele apenas estava construindo em silêncio a estrutura para um novo tempo. A restauração não começa com barulho, mas com fundações ocultas. Deus é especialista em começar por onde ninguém vê. Antes de te honrar diante das pessoas, Ele cura o que estava ferido dentro de você. Antes de te exaltar diante dos olhos humanos, Ele firma os seus pés no solo da dependência. Porque a restauração que vem de Deus não é remendo, é reconstrução. Não é conserto, é renascimento. Lembra de José? Vendido pelos irmãos, esquecido na prisão, ignorado por quem prometeu ajudá-lo. Mas no tempo certo, o céu se moveu. E o que parecia esquecimento se revelou como parte do plano. Deus estava orquestrando algo maior. Assim também é com você. Cada não que te feriu, cada demora que te afligiu, cada porta que se manteve fechada, tudo isso era parte da estrada que te conduz para o propósito. E agora a restauração começa. Mas não será apenas externa. Deus vai restaurar sua dignidade, sua confiança, sua intimidade com Ele. Aqueles que te viram murchar, verão você florescer. Não porque você forçou, mas porque Deus decidiu restaurar. O tempo de perdas chega ao fim. Agora começa o tempo de restituição. E será completa, não fragmentada, não pela metade. Porque Deus não esqueceu de você. Ele apenas esperou o momento perfeito. Senhor, por tantas vezes eu achei que Tu tinhas me esquecido. Vi portas se fecharem, pessoas se afastarem, promessas se apagarem aos meus olhos. Mas hoje eu entendo. O Teu silêncio era trabalho. Tua demora era plano. Tua ausência aparente era presença disfarçada. Restaura, Senhor, tudo o que se perdeu, por fora e por dentro. Me devolve a força, a alegria, a esperança, e que o Teu nome seja glorificado em cada detalhe da minha história restaurada. Em nome de Jesus, amém. Você escolheu o caminho mais difícil. Em vez de revidar, você silenciou. Em vez de amaldiçoar, você orou. Em vez de se vingar, você se escondeu no altar. E foi nesse lugar secreto que Deus te viu. Não como o mundo vê. Não como os que te julgaram,
mas como um filho que decidiu confiar na justiça divina, mesmo quando tudo gritava por revanche. Talvez ninguém saiba o quanto você segurou o choro, o quanto engoliu palavras para não ferir, o quanto preferiu sofrer calado para não devolver na mesma moeda. Mas o céu anotou cada escolha. Cada vez que você perdoou por amor a Deus. Cada vez que você esperou, mesmo com o coração sangrando. Cada vez que você disse, Senhor, eu deixo nas tuas mãos. E hoje essa oração não é apenas um clamor. É um marco, um memorial diante do trono. Porque há pessoas que plantam respostas imediatas, mas você plantou fidelidade. E agora, o que foi semeado em lágrimas será colhido com alegria. Feche os olhos. Respire fundo. Essa oração é para você, que esperou justiça sem se vingar. Deus, eu te agradeço por ter me sustentado quando tudo dentro de mim queria revidar. Por ter segurado minha mão quando eu queria agir com a minha força. O Senhor conhece cada dor que eu escondi, cada lágrima que caiu no travesseiro, cada oração sussurrada quando a alma doía. E eu sei que o céu nunca foi indiferente. Hoje, Senhor, eu consagro toda a minha história ao teu altar. Cada injustiça que sofri, cada traição que enfrentei, cada silêncio que me machucou. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Não quero carregar pesos que não me pertencem. Não quero viver amargurado pelo que me fizeram. Eu escolho confiar. Eu escolho crer que o Senhor é o juiz fiel. Visita, Pai, os lugares que eu não posso alcançar. Corrige o que eu não consigo ajustar. Restaura o que foi quebrado, não com a minha força, mas com o teu poder. E que a tua justiça não apenas me defenda, mas me transforme. Que eu seja conhecido não pelo que me fizeram, mas por quem o Senhor me tornou. Dá-me um coração curado. Dá-me paz onde houve guerra. Dá-me descanso onde havia cobrança. E que ao final de tudo, a minha vida aponte para o teu amor e a tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Você não precisa mais explicar nada. Não precisa provar nada. Não precisa se justificar. O céu já decretou. Quem te viu sendo ferido, agora vai te ver sendo levantado. E quem te esqueceu vai testemunhar o cuidado de Deus sobre você. Porque ele viu sua injustiça em silêncio, e agora o céu já começou a agir.